A história se inicia em uma grande cidade durante a noite com prédios iluminados. Dentro de uma van em movimento, uma notícia lamentável: é revelado que os caçadores coreanos falharam de novo em um portal 6 estrelas. Com isso, a população na internet está revoltada com o desempenho deles. Um dos agentes no veículo reclama que a rivalidade com o Japão já era, mas outro companheiro tenta manter o otimismo e ter fé nos novatos. Ele então se vira para Seo Yul, o líder do departamento de resgate. O rapaz responde friamente que isso é um problema dos caçadores, então o colega se irrita com a atitude dele e pede foco na missão. Ele continua resmungando que os caçadores de guilda são todos iguais. Nosso protagonista apenas reflete sobre a reclamação típica de um funcionário. Eles fazem parte dos caçadores de agência, uma organização de nível médio. Essa agência é dividida em 3 departamentos diferentes: atleta, supervisão e resgate. Nesse sistema, a sua função é resgatar pessoas de dentro dos portais. Contudo, sua principal habilidade é outra coisa bem mais importante. Nesse momento, os olhos do protagonista começam a brilhar intensamente. Sua verdadeira função é ser um rastreador para encontrar pessoas. A equipe chega ao local da missão e se depara com um grande portal. O líder do esquadrão bate palmas, chamando a atenção de todos. Ele avisa que a missão é resgatar os membros da guilda épica lá dentro. De repente, o senhor de cabelo branco se aproxima falando com eles. O protagonista fica incomodado com a forma que o velhote falou com eles. Esse homem é Park Jun-hwa, um executivo da grande guilda Overcross. Ele é conhecido por forçar guildas parceiras a entrarem em portais. O velhote não se importa com vidas desde que ele consiga lucrar com isso. A equipe de resgate tenta ignorar o homem, dizendo que estão com pressa. Bike então oferece ajuda de sua guilda para auxiliar na missão, mas Seo Yul o confronta dizendo que toda aquela confusão é culpa dele. Nosso herói afirma que eles não precisam de ajuda e cuidam dos seus problemas. O executivo apenas diz que é uma pena. Do lado de fora, o executivo dá um sorriso malicioso. Já dentro do portal em uma selva, uma garota grita desesperadamente por ajuda. A jovem tenta curar um companheiro ferido, avisando que o resgate está chegando, mas 2 monstros enormes se aproximam por trás enquanto ela implora para ele viver. Nisso, a garota se vira e fica completamente apavorada com a cena. Uma das criaturas levanta a garra para atacar a moça indefesa. Com isso, ela apenas fecha os olhos esperando o seu fim inevitável. De repente, um vulto passa e algo é arremessado para longe muito rápido. Um dos membros da equipe de resgate salvou a garota no último segundo. Ele então se posiciona na frente dela para protegê-la de mais perigos. Em seguida, nosso protagonista se aproxima e pergunta se ela está bem. O rapaz sorri e avisa que a equipe de resgate finalmente chegou. Nesse momento, o gerente do esquadrão grita o nome do nosso herói. Ele avisa que o caminho está bloqueado e eles precisam achar outra saída. O protagonista então ativa sua habilidade e seus olhos começam a brilhar. Sua técnica, Onda Silenciosa, permite mapear todo o local ao redor. Focando no som, ele consegue ver a estrutura da masmorra pelos ecos. Com isso, ele mapeia o caminho e até mesmo os monstros que estão nele. A habilidade revela um mapa completo de toda a área da masmorra. Assim, o jovem consegue encontrar uma rota de fuga alternativa. Ele avisa o gerente que encontrou um caminho e o líder o elogia. Então a garota é pega no colo por um dos membros para fugirem. Toda a equipe começa a correr para a nova rota de fuga encontrada. A moça resgatada pergunta se aquele é mesmo o caminho certo. Um dos agentes diz que apesar do rastreador ser Rank D, as habilidades dele são as melhores do país, então não há com o que se preocupar. Ele fala isso com muita confiança, mas um monstro surge na frente deles. Contudo, outro caçador aparece e destrói a criatura com um único golpe. O gerente começa a suar frio e questiona se a rota é mesmo segura. O caminho estava infestado de ghouls e agora a equipe está cercada. A equipe de resgate se defende dos monstros que avançam sem parar. Um dos agentes protege a garota enquanto se prepara para o combate. Nosso protagonista percebe que o caminho leva mesmo para a saída, porém ele nota que os monstros também sabem para onde eles estão indo. Ele acredita que o necromante está por trás de tudo, controlando os monstros. Seu sexto sentido é ativado e ele confirma que alguém está controlando os ghouls. De repente, um cajado bate no chão, ativando uma grande armadilha. Um enorme círculo mágico surge do nada, prendendo todos a equipe. O gerente fica desesperado e se pergunta o que é aquela coisa roxa. Um dos companheiros grita desesperado que aquilo é uma magia poderosa. Ele continua gritando para todos saírem rápido do círculo mágico, mas o misterioso conjurador da magia observa tudo de longe. A magia então começa a afetar a velocidade de todos os caçadores. O gerente diz para o protagonista esquecer dele e fugir para se salvar. Nesse momento, ele é atingido por um ataque e não consegue se mover. O líder do esquadrão é puxado para trás pela magia misteriosa. Nosso herói então salta para tentar salvar seu companheiro de equipe. A velocidade de movimento dele também é restringida pela magia do local. Ele então promete que vai tirá-lo dali de qualquer jeito, mas o gerente grita para ele não se aproximar de jeito nenhum. Ele manda o jovem pegar os outros e sair dali o mais rápido possível.
O líder parece determinado a se sacrificar para salvar o resto da equipe. Ele range os dentes, aceitando seu destino para que os outros vivam. Com um olhar triste, o gerente pede desculpas por sua decisão, mas nosso herói avisa para não agir, como se ele já estivesse morto. O rapaz fica sozinho no centro do círculo cercado por todos os lados. Ele então se vira e fala que o inimigo estava apenas brincando com eles. Seus olhos brilham intensamente enquanto ele encara a escuridão à frente. Finalmente, o chefe da masmorra, Karaki, revela sua verdadeira aparência. O monstro diz que esse era o plano, mas está surpreso com o garoto. Nosso herói sorri e diz que talvez conte o segredo se o monstro o deixar viver. Mas o chefe da masmorra não gosta da provocação e se prepara para atacar. Ele então avança dizendo que vai transformar o jovem em um de seus gols. A maldição do monstro começa a consumir o corpo do nosso protagonista. Uma mensagem do sistema avisa que sua vida está diminuindo enquanto ele grita de dor. De longe, o gerente se lamenta pensando que o sacrifício do garoto foi em vão. Ele se lembra de como os caçadores de guilda só se importam com dinheiro. Imagens de um monstro derrotado aparecem em sua mente relembrando seu passado. Ele recorda do herói que o salvou quando ele era apenas uma criança. O caçador misterioso se desculpou por não conseguir salvar todo mundo. Aquele homem chorou na frente dele, se lamentando pelas perdas na batalha. Naquele momento, o garoto decidiu que queria ser como aquele caçador da agência. Por isso ele grita que não pode morrer ali e ativa todas as suas habilidades. Usando seus poderes, ele começa a mapear toda a masmorra novamente. Sua onda de energia se espalha por todo o templo em busca de uma saída. Ele procura desesperadamente por qualquer coisa que possa ser uma chance de virar o jogo. Então sua habilidade encontra um corredor com uma estátua de uma criatura estranha. De repente seus olhos brilham ao encontrar algo muito esquisito no local. Ele se pergunta por que apenas aquele monumento específico está brilhando. Os símbolos na rocha começam a brilhar intensamente, chamando sua atenção. Uma nova mensagem do sistema aparece dizendo que ele acessou uma classe secreta. O chefe da masmorra percebe que o jovem ainda está lutando até o fim. Então o monstro avança com seus ghouls para acabar com o sofrimento do rapaz. Nosso herói está cercado e não tem para onde fugir dos monstros. O sistema então pergunta se ele quer mudar para a classe arquiteto do labirinto. Enquanto isso, uma das criaturas consegue destruir o monumento com um golpe. Outro ghoul avança para dar o golpe final no protagonista indefeso. Com os olhos cheios de fúria, o rapaz percebe que não tem nada a perder. Então ele grita com todas as suas forças que aceita a mudança de classe. A missão de mudança de classe é aceita enquanto o monstro está prestes a acertá-lo. De repente, o sistema anuncia que o tutorial para a nova classe vai começar. O mundo ao redor do protagonista começa a se transformar em cubos de dados. O monstro olha para o próprio pé surpreso com as estranhas mudanças. O chefe da masmorra grita confuso sem entender o que está acontecendo. Ele então se vira e percebe que o nosso herói desapareceu do nada. O rapaz agora está em outro lugar e sua ficha de personagem aparece. Ele percebe que sua classe antiga sumiu e se pergunta se despertou de novo. O jovem então olha ao redor tentando entender onde foi parar. Ele conclui que aquele lugar deve ser a zona de tutorial do sistema. Então, uma nova tela aparece na frente do nosso protagonista, com a informação: a missão é matar 20 ghouls em 24 horas, usando a função de mapa. Ele entende a maior parte da missão, mas não sabe o que é a função de mapa. De repente, um mapa holográfico surge em sua frente, o deixando surpreso. O rapaz observa o mapa tridimensional e acha ele bem fácil de ler. O ponto verde, no centro do mapa, representa sua localização atual. O resto do mapa mostra um grande labirinto com vários pontos vermelhos. Ele deduz que aqueles pontos vermelhos devem ser os ghouls que precisa caçar. O reflexo do mapa em seu olho mostra que ele entendeu como tudo funciona. Para um rastreador como ele, aquela tarefa parece ser bem tranquila de fazer. Com um suspiro de alívio, o jovem se prepara para um novo desafio. Ele sorri confiante e se prepara para começar o seu tutorial de classe. O rapaz então entra em um grande corredor de pedras para começar a caça, mas logo de cara um ghoul furioso aparece em sua frente. Sem perder tempo, o jovem avança e derrota a criatura com sua nova arma. O sistema avisa que ele subiu de nível, mas ainda faltam 4 monstros. Ele pensa que o tutorial está mais fácil do que o esperado e segue em frente. Depois disso, nosso herói utiliza sua habilidade de mapa para achar os monstros. O caçador continua a caçada e vai diminuindo a contagem de alvos. Ele estava confiante até que uma criatura gigante começou a persegui-lo. O pior é que aquele monstro não aparecia no mapa como os outros ghouls. O mapa então revela que, diferente dos outros monstros, aquele anda sozinho. Mas o jovem não tem certeza se consegue derrotar uma criatura tão forte. Mesmo assim, ele precisa caçar os outros rápido para ter tempo de enfrentá-lo. Então o protagonista corre para encontrar os monstros restantes no labirinto. De repente, um dos últimos ghouls surge na sua frente para o confronto. O rapaz se prepara para a luta e agradece o monstro por vir morrer sozinho. A criatura se aproxima lentamente com suas garras afiadas e prontas, porém nosso herói percebe que aquilo na verdade era uma emboscada. O monstro grande e outros 2 ghouls aparecem cercando o caçador. Ele se lamenta por ter sido pressionado pelo tempo e não ter checado o mapa.
Agora ele precisa se acalmar e bolar um novo plano bem rápido. O problema é que ele está cercado e precisa passar por eles para fugir. Não importa o quanto ele pense, a situação parece um jogo de xadrez. E nesse jogo, a sua única peça está em uma posição de checkmate. O rapaz começa a suar frio, pensando que aquele é o seu limite como caçador, mas ele percebe que a situação está estranha demais para um simples tutorial. Então o jovem grita com o sistema pedindo algo que ele possa usar para lutar. O sistema responde ativando todas as suas habilidades de uma só vez. Nosso herói então desafia as criaturas a tentarem derrotá-lo com tudo. De repente, uma nova habilidade chamada bloco giratório é descoberta. Antes que pudesse entender, um cubo de dados se forma ao seu redor. Uma mão holográfica surge e com um simples toque gira um enorme cubo de dados. O rapaz fica confuso com a palavra girar enquanto segura um braço de monstro. Nisso, os 3 ghouls pulam de uma vez só para atacar o caçador indefeso. Mas com o giro do cubo, a plataforma onde nosso herói estava muda de lugar. Assim, os monstros acabam caindo em um buraco onde ele estava antes. As criaturas ficam confusas, sem entender para onde o jovem foi parar. Então, ele finalmente percebe como deve usar sua nova habilidade especial. Com um sorriso, ele pensa que a caçada vai ficar bem mais fácil agora. Usando a nova técnica, ele consegue separar os monstros para lutar um por um. Assim, o rapaz corre pelo corredor recém-criado, fugindo dos 2 ghouls. Ele aproveita a oportunidade e ataca uma das criaturas que ficou para trás. Em seguida, o caçador finaliza o outro monstro. O último ghoul fica totalmente enfurecido e seu corpo brilha em vermelho. A criatura então corre desesperadamente pelos corredores do grande labirinto. Nosso herói ativa novamente sua habilidade para alterar o cenário da luta. O monstro é jogado contra a parede pela força da rotação do cubo de dados. Com um grande impacto, a criatura cai no chão completamente derrotada. Agora só resta o último e mais poderoso dos monstros para terminar a missão. Então o jovem avança para a batalha final contra o líder dos ghouls. Com um golpe certeiro, ele atinge em cheio o peito da criatura gigante. O monstro ruge de dor, mas não parece que vai desistir da luta tão fácil. A criatura consegue segurar o braço do rapaz com muita força e sem soltar. Mesmo com dor, o jovem não se abala e continua firme em seu ataque final. Ele avisa o monstro que não foi até ali para morrer enquanto seu olho brilha. Uma poderosa energia dourada começa a sair de seu olho com muita intensidade. Usando toda a sua força, ele acaba com o último monstro com um golpe poderoso. O sistema então avisa que o tutorial foi concluído e sua classe foi mudada. De volta ao mundo real e uma rua chuvosa, alguém grita pelo chefe da seção. A equipe de resgate tenta voltar para o portal, mas é impedida pelos agentes. Um dos membros então grita nervoso que o portal simplesmente desapareceu. Ele então aparece comendo um sorvete e pergunta qual é o problema. Nosso herói se aproxima com um guarda-chuva e questiona o motivo da raiva dele. Os companheiros ficam em choque e apontam para ele, sem acreditar no que vem. O rapaz sorri e diz para eles pegarem o sorvete e ir embora para casa. Um tempo depois, em um dia normal, as pessoas andam tranquilamente pela cidade. Então o sistema criou uma nova habilidade chamada Esfera para o nosso herói. Ele testa a nova técnica que serve para aprisionar inimigos. A mensagem avisa que os inimigos podem ficar mais fortes se escaparem. Como a esfera é invisível, ele acha que seria fácil prender os inimigos. Mas para sobreviver, ele precisa encher seu labirinto com monstros fortes. A única forma de fazer isso é derrotando inimigos e ativando o rei do labirinto. No final, ele conclui que também precisa ficar muito mais poderoso. De repente, uma garota o surpreende perguntando o que ele está pensando. A jovem Eu-Rei oferece uma maçã para o rapaz enquanto ele se recupera do susto. Ela conta que estava levando as frutas para a mãe quando o encontrou ali. Ele fica surpreso com a quantidade e ela diz que é um presente de vizinhos. Os dois então caminham juntos e ele pergunta a ela como está a escola. A garota fica com uma expressão triste e desanimada a falar sobre os estudos. Ele responde que a escola é sempre a mesma coisa e questiona se é verdade. Nisso, uma mulher grita desesperada pedindo para entrar em um prédio. Os policiais a seguram enquanto ela implora para salvarem sua filha sumir. A moça diz que a garota ainda está no quarto do hotel que está isolado. Nosso herói não vê nenhum incêndio e suspeita de uma quebra de masmorra. Isso acontece quando um portal é deixado aberto por muito tempo e os monstros escapam. Ele então pede desculpas para a garota e devolve as maçãs. O rapaz avisa que precisa trabalhar para um departamento de resgate. A polícia tenta controlar a situação e evacuar a área do incidente. Um dos policiais tenta impedir nosso herói de passar pela fita de isolamento, mas o jovem mostra sua identificação do departamento de resgate de seu. O oficial o reconhece, mas o rapaz diz que vai entrar na frente da equipe. O policial tenta segurá-lo, gritando que ele não pode fazer aquilo sozinho. Ele avisa que o hotel está infestado de goblins vermelhos muito perigosos. Mas nosso herói diz que é exatamente por isso que ele precisa entrar rápido. O rapaz lembra o oficial que a mãe desesperada disse que há uma criança lá. E como os caçadores da guilda não chegaram, ele é o único que pode ajudar. Com um olhar confiante, ele avisa que está tudo bem, pois não está sozinho. Então ele entra no hotel pensando que a guilda Hanwoo devia cuidar da área. Mas a verdade é que as guildas não se importam com portais que não dão lucro.
E por causa dessa ganância, quebras de masmorra acabam virando tragédias. Lá dentro, seu sexto sentido ativa e ele manda os monstros aparecerem. De repente, um vulto vermelho passa em alta velocidade pelo corredor escuro. Então, 3 goblins vermelhos pulam para cima dele de uma vez só. O rapaz apenas sorri e diz que aquele é um comportamento típico de goblin. Sem perder tempo, ele ativa sua habilidade Esfera para testar nos monstros. Um enorme buraco negro de energia surge no meio do salão do hotel. As criaturas ficam confusas enquanto são sugadas para dentro da esfera. Um por um, os monstros são puxados com muita força pela nova habilidade. Nosso herói apenas observa, tudo calmamente, enquanto o último é capturado. Ele então vê os monstros presos dentro de uma pequena esfera em sua mão. As criaturas agora estão presas em seu labirinto, com os monstros do tutorial. Com um sorriso ele diz que o verdadeiro espetáculo vai começar agora. Dentro do labirinto, um goblin vermelho. Essa espécie costuma se mover em bando e não é muito diferente de um goblin normal. Contudo, existe uma grande e importante diferença entre as duas criaturas. A principal característica dessa raça é que eles caçam de forma inteligente, por isso os 3 goblins se unem para atacar o monstro roxo que estava sozinho. Mas nosso herói não vai deixar isso acontecer e ativa o poder do labirinto. De repente, uma parede de energia verde surge e joga o monstro para longe. Os goblins então são jogados com tudo contra a parede, sem entender nada. As criaturas são arremessadas para longe e não conseguem atacar o monstro. O rapaz percebe que eles estão se acostumando rápido com o labirinto. Ele então caminha pelo corredor e diz que precisa ficar de olho neles. O jovem desafia os monstros a tentarem ser espertos dentro do seu labirinto, porque lá dentro eles é que serão a caça e não os caçadores. Ele então encontra a placa do 17º andar e segue para o resgate. O rapaz entra em um dos quartos e começa a procurar pela garotinha. A pequena Somi estava escondida e o caçador pergunta se é mesmo ela. Com um sorriso, ele avisa que não precisa mais se preocupar, pois ele já resolveu tudo. Os dois então caminham de mãos dadas pelo corredor do grande hotel. Ela pergunta se ele derrotou os monstros, e o rapaz confirma que sim. Ele pensa que prender os goblins no labirinto foi uma ótima ideia. Se não tivesse feito isso, a garota já teria sido encontrada por eles. De repente, uma mensagem do sistema aparece na frente do nosso herói. O aviso diz que mais da metade dos monstros do labirinto foram derrotados. Ele então leva a garota até o elevador e a porta se fecha para ela descer. A jovem pergunta se ele não vai com ela, e o rapaz se despede com um sorriso. Ele diz que precisa pegar o último monstro que ficou para trás no hotel. Dentro da esfera, o Rei Goblin Vermelho está acabando com todos os ghouls. O caçador percebe que o chefe dos goblins pode acabar com seu labirinto, e como ele precisa checar algo lá dentro, decide que vai resolver isso. Nosso herói então abre um portal no chão e entra no seu próprio labirinto. Dentro do labirinto, o rapaz fica surpreso com o cenário de destruição. Ele percebe que o Rei Goblin realmente fez um belo estrago por ali, então ele manda o monstro parar de incomodar seus ghouls e o chama. Uma parede se move e encurrala o Rei Goblin em um corredor sem saída. A criatura é empurrada contudo pela parede sem ter para onde fugir. Nosso herói então o chama para o confronto final com um gesto de mão. O Rei Goblin fica furioso e grita que vai acabar com aquele humano. Com sua lança em chamas, a criatura avança para cima do nosso herói. Mas o rapaz se esquiva do golpe com muita calma e tranquilidade. Ele desvia do ataque e o monstro passa direto sem conseguir acertá-lo. O jovem sente seu corpo leve, apesar do cansaço da batalha anterior. Sua ficha mostra o nível que ele alcançou como designer de labirintos. Ele planejava apenas testar suas habilidades e usar os ghouls na luta, mas agora ele acha que pode lidar com o Rei Goblin sozinho. A criatura então avança mais uma vez com sua lança em chamas. Contudo, nosso herói bloqueia o golpe com uma rajada de energia azul. O monstro tenta forçar o ataque, mas a energia é forte demais para ele. Aproveitando a chance, o rapaz acerta um soco poderoso na criatura. O Rei Goblin é jogado para longe com a força do impacto do golpe. Nosso herói então se prepara para continuar o combate sem descanso. Ele agradece o monstro por tê-lo jogado para tão longe de propósito. O Rei Goblin olha para sua mão ferida e o rapaz pergunta se ele ainda luta. Enquanto isso, a mão do nosso herói, que também se feriu, se cura sozinha. Ele diz que também pode checar isso e questiona onde está a força do rei. O jovem avisa que investiu 2 milhões de won e não quer problemas. A criatura fica ainda mais furiosa com a provocação do nosso herói. Ele então se pergunta se o Rei Goblin está com medo dele agora. Completamente enfurecido, o monstro explode em uma onda de fogo e poder sua lança brilha intensamente e ele desfere um golpe devastador. Gritando que vai acabar com o rapaz, ele avança com tudo para o ataque final. Ele encara o monstro e diz que queria muito ver aquilo com os próprios olhos. O Rei Goblin avança com tudo e sem medo para o seu ataque mais poderoso. Mas no chão, uma corrente com um cadeado se ativa como uma armadilha. Era um dispositivo de repulsão inevitável em qualquer labirinto do sistema. O monstro então é jogado com tudo para cima e fica preso no teto. Nosso herói apenas se despede com um sorriso e um adeus bem tranquilo. O sistema avisa que a armadilha de teto de espinhos foi ativada.
As correntes que prendiam a criatura se soltam e a deixam cair. O rapaz então observa os enormes espinhos de pedra cobertos de sangue. Ele confere o custo de 20 ouros para instalar a armadilha no labirinto e com um sorriso conclui que armadilhas vale muito a pena o investimento. O sistema então o avisa que ele subiu de nível e a horda foi incorporada. De volta ao hotel, nosso herói sai andando enquanto a equipe médica chega. De repente alguém o chama e ele se vira para ver quem é. O chefe da seção o encara e pergunta o que ele estava fazendo sozinho ali. Ele então pergunta se é verdade que o rapaz cuidou de todos os goblins. O jovem diz que não se lembra de nada e o chefe manda ele ser honesto. Nesse momento, um homem se aproxima interrompendo a conversa dos dois. Ele se apresenta como Kwon Sung-sun, o chefe de seção da guilda Han-woo. Nosso herói e seu chefe ficam em silêncio e apenas observam o homem. O recém-chegado agradece sinceramente pela cooperação na quebra da masmorra. Ele então se aproxima e começa a falar sobre o verdadeiro motivo de estar ali. O chefe da guilda pede para que eles evitem dar entrevistas para repórteres. A sua guilda não quer que o assunto se espalhe e cause problemas para eles. Ele oferece um patrocínio em troca da ajuda e compreensão dos caçadores. Nosso herói pensa que essa é a forma que eles usam para silenciar as pessoas. Enquanto os caçadores da agência são Rank D, os da guilda chegam a Rank S. Por isso, as pessoas confiam mais nos caçadores de guilda para protegê-las. A exploração dessa confiança é o que deixa nosso herói mais furioso. Ele então aperta a mão do chefe da guilda e diz que entende a situação. O rapaz pensa que não tem a intenção de piorar as coisas, e nem quer a atenção de piorar as coisas, e nem quer a atenção. Mas com um sorriso ele conclui que não pode deixar as coisas acabarem assim. Ele então segura o braço do homem e diz que pode limpar a bagunça da guilda. E para isso, ele quer um patrocínio de 10 bilhões para o departamento de resgate. O jovem diz que eles precisam do dinheiro para cobrir suas necessidades. O chefe da guilda fica completamente chocado e sem palavras com o valor. Dias depois, em um parque tranquilo, o rapaz aproveita para se exercitar um pouco. Ele então para por um momento e toma uma bebida gelada para poder descansar. Depois de resolver o caso do hotel, ele ganhou 2 merecidos dias de folga. O jovem pensa que resolveu tudo sozinho e ainda conseguiu dinheiro da guilda. Mas o único problema é que seus colegas de trabalho estão olhando para ele. Ele acha que se a notícia de seu redespertar se espalhar, vai ser um saco. Então, por enquanto, o caçador decide focar apenas em gerenciar seu labirinto. A primeira coisa é consertar as paredes e reviver os monstros lá dentro. O problema é que o custo total de 53 ouros é muito caro, mas como ele já juntou 80 ouros, o rapaz decide fazer o investimento. Com os reparos prontos, ele se prepara para o próximo passo, seu plano. De repente, seu celular toca e ele se pergunta quem liga em sua folga. O jovem atende e manda a pessoa ir direto ao ponto, pois ele está de férias. Do outro lado da linha, uma voz diz que é bom ele estar de folga no momento. A mulher chamada Lee Jong e pede a ele para encontrar alguém para ela. Nosso herói fica em silêncio por um momento e ela continua falando. Ela então percebe que o rapaz desligou o telefone bem na cara dela. Ele pensa que talvez não precise reviver todos os monstros do labirinto. Isso economizaria ouro e seria mais rápido se ele entrasse quando preciso. Mas ele percebe que reviver todos de uma vez só pode ser um problema. O rapaz fica irritado e grita com a moça no telefone, mas ela implora por ajuda. A mulher do outro lado diz que ele vai querer ajudar quando souber quem é a pessoa. Ela então revela que o nome do alvo é Kang Tae-san e o jovem fica em choque. Mesmo assim, ele admite que gostaria de encontrar essa pessoa, pelo menos uma vez. Com os olhos brilhando, ele diz que alguém desse nível seria bem fácil de achar. Enquanto isso, no mesmo parque, um grupo de idosos se diverte jogando. Um dos jogadores faz uma jogada e seu oponente grita de surpresa. Nosso herói se aproxima dos velhinhos e um deles pede para jogar de novo. O caçador sente uma aura poderosa e percebe que de perto é ainda mais forte. O idoso brilha com uma intensa energia vermelha que só os espertos possuem. O rapaz fica pensativo se perguntando se aquele é mesmo o homem que procura. Um dos velhinhos então o chama e pergunta se ele sabe jogar aquele jogo. O senhor pede ajuda e quer saber qual a melhor jogada para vencer a partida. Nosso herói então se aproxima para dar um conselho sobre a próxima jogada. De repente, seu sexto sentido é ativado e ele percebe o perigo iminente. O caçador se joga para o lado e desvia de um ataque rápido e silencioso. Os idosos se assustam ao ver uma arma presa em uma árvore logo atrás deles. O tal velhinho diz que consegue ignorar quem se aproxima com mais intenções. Nosso herói então tem certeza de que suas preocupações eram inúteis. Aquele homem é um dos 5 caçadores Rank S de toda a Coreia do Sul. Esse caçador de elite é capaz de transformar qualquer coisa em uma arma mortal. E esse é Kang Tae-san, o poderoso mestre das armas e um caçador de rank E. De repente, o assassino que tentou atacá-lo aparece e o chama de mestre. O homem se aproxima rapidamente, mas o velhinho não parece nada feliz com isso. Então o mestre das armas pergunta ao nosso herói se ele é do departamento de vigilância. O rapaz responde que é apenas um simples batedor do departamento de resgate. Com um sorriso, ele se gaba, dizendo que ter muitos talentos é o seu único defeito. O caçador mais velho então o encara e diz que ele ficaria bem se não fosse tão falador.
Nesse momento, a mulher do telefone chega e pergunta o que o rapaz fazia ali. Ela avisa o mestre que os trainees estão reunidos e eles precisam voltar logo. A moça então pergunta ao nosso herói como ele achou o velhinho tão rápido. Ele responde que é porque é muito capaz e avisa que seu trabalho terminou. Mas o mestre das armas o impede de sair e o chama de pirralho arrogante. Ele diz que como o jovem também é caçador da administração, deve segui-lo. O velhinho leva até um grande prédio pois quer testar suas habilidades. Enquanto isso, uma narração explica que todo despertado tem uma capacidade máxima. Isso significa que não importa o quanto tentem eles, nunca superam seus limites. Contudo, o sistema não define tudo, pois as artes marciais não podem ser medidas. Em outras palavras, é possível ficar mais forte com a proficiência em armas. E é por essa razão que o mestre treina os jovens caçadores da nova geração. Todos os caçadores da administração se reúnem em uma grande sala de treinamento. Nosso herói está no meio deles e só pensa em voltar para seu labirinto. O mestre então chama um dos alunos e pergunta há quanto tempo ele treina. Os outros alunos comentam que ele é um dos poucos caçadores rank B dali. O mestre diz que ele tem potencial e por isso ele está ali na frente de todos. Segurando uma espada, o velhinho faz uma pergunta para o jovem caçador. Ele questiona o que é necessário para poder empunhar a arma corretamente. O aluno responde que é preciso ter força bruta e entender suas habilidades. O mestre das armas fica em silêncio e parece não gostar muito da resposta. Então ele se vira para nosso herói e faz a mesma pergunta para ele. O rapaz responde que o mais importante é a vontade de empunhar a arma. Os outros alunos ficam confusos e acham a resposta do outro bem melhor. O velho caçador questiona se ele tem certeza de uma resposta tão simples. Ele confirma com um sorriso e pensa que, como esperado, o Rank S é esperto. O mestre o segura pelo braço e diz que ele é realmente muito arrogante. Mas apesar de tudo, ele admite que aquela era a resposta correta para a pergunta. Nosso herói fica um pouco surpreso e apenas agradece o mestre pela chance. O caçador mais velho então abre um sorriso largo e um pouco assustador. O outro aluno fica furioso e grita que não aceita que o novato esteja certo. O jovem caçador se pergunta por que o outro está agindo como uma criança. O mestre diz que vai dar um teste aos dois, pois isso vai contra o plano original. Eles só precisam provar suas respostas e o velhinho pergunta se eles aceitam. O outro aluno aceita na hora, mas nosso herói diz que está de boa e recusa. O caçador mais velho diz que vai escolher o outro cara e questiona se está tudo bem. Ele então revela que passar no teste significa se tornar seu discípulo oficial. O rapaz fica em choque com a chance de ser treinado por um caçador de rank S. Aquela era a chance de se tornar mais forte e alcançar uma alta posição. O mestre então pergunta com um sorriso se agora ele está mais motivado. Nosso herói fica em silêncio por um momento e pensa na grande oportunidade. Ele então aperta os punhos e mostra que está decidido a aceitar o desafio. Com um sorriso, ele diz que a motivação agora é mais do que suficiente. O teste seria realizado ali mesmo, naquela grande e vazia sala de treinamento. O mestre explica que o teste é simples e eles precisam usar a habilidade ensinada. Quem vencer o desafio se tornará seu discípulo e os dois se encaram prontos. Nosso herói então pensa na tal pedra de éter que foi mencionada pelo velhinho. Ele se lembra que apenas espertos muito poderosos conseguem quebrar aquilo. O rapaz fica confuso com a tal habilidade que o mestre diz ter ensinado. A plateia de alunos vai à loucura com a expectativa para o início do teste, mas ele decide focar pois está determinado a agarrar essa oportunidade única. O mestre então diz que vai passar a sua habilidade para eles naquele momento. Ele avisa que se eles não sentirem nada, vão falhar no teste imediato. O velho caçador então anuncia que o teste pode finalmente começar. De repente, uma poderosa aura vermelha explode do corpo do mestre, contudo, a pressão da aura é tão intensa que o outro rapaz mal consegue respirar. Ele sente que vai desmaiar a qualquer momento, mas tenta resistir ao poder. Nosso herói, por outro lado, começa a ter uma visão de uma lança azul brilhante. Uma lança linda e poderosa brilha intensamente sob a luz da lua na visão. O sistema avisa que ele adquiriu uma nova habilidade e masterizou uma técnica. O mestre diz que os dois têm a aptidão necessária e devem se orgulhar disso. Ele explica que normalmente as pessoas não sentem nada ou desmaiam na hora. Com um sorriso, o velho caçador se prepara para começar a próxima fase do teste. O mestre então se vira para os dois e pergunta qual deles vai se provar primeiro. O outro rapaz então segura sua enorme espada com as duas mãos e com força. Ele se posiciona na frente da grande pedra de éter que brilha em vermelho. O jovem avisa que vai ser o primeiro e que vai acabar com a vontade do outro. Nosso herói apenas boceja e diz que já desconfiava dele desde o início. O rival o acusa de ter subornado alguém para conseguir chegar até ali. Ele então se prepara para provar que está certo, usando sua grande força. Com um golpe poderoso, ele atinge em cheio e estilhaça a pedra de energia. A plateia fica em choque com a facilidade que a pedra foi quebrada por ele. O mestre diz que o rapaz dominou a esgrima do rei dragão e não foi ruim. O velho caçador então se vira e caminha em direção ao nosso herói. O outro aluno o encara e o acusa de estar tentando roubar o seu lugar.
Nosso herói apenas sorri e pergunta como alguém pode ver pisando em ovos. O mestre interrompe a briga e diz para o jovem que agora é sua vez. Ele admite que o tom do rival o irritou, mas ele é mais forte em poder bruto. Contudo, aquele teste não é sobre força e sim sobre provar sua resposta. Além disso, o mestre das armas disse que a resposta dele era correta. E mesmo que a resposta tenha sido simples, ela era sua convicção. Então, ele se questiona qual o verdadeiro motivo para ele usar uma arma. A resposta para isso já estava definida em seu coração desde o começo. Ele se lembra que seu objetivo é se tornar como a pessoa que o salvou no passado. O rapaz quer que outras pessoas possam sentir a mesma esperança que ele sentiu. E foi por isso que ele se tornou um caçador do Boroi e quer ficar mais forte. O jovem caçador está determinado a se tornar muito mais poderoso do que agora. Com um grito, ele libera sua nova habilidade chamada Perfurador de Corações. A plateia fica completamente em choque com aquela demonstração de poder. O mestre das armas observa tudo com um olhar muito sério e impressionado. O outro rapaz fica de boca aberta e se pergunta que diabos foi aquilo. O herói então se vira e pede desculpas ao seu rival pelo que vai fazer. Com um sorriso, ele pergunta se o veterano se importa dele roubar seu lugar. O mestre então explica que armas e habilidades são apenas ferramentas. Apontando para o jovem, ele diz que a partir de hoje ele é seu discípulo. Nosso herói então abre um sorriso e agradece ao velhinho pela oportunidade. A multidão de alunos comemora e vibra com o resultado do teste. A cena muda e uma voz diz para uma garota que ela devia ter obedecido. Um valentão puxa o cabelo da estudante e diz que é isso que acontece com ela. Uma loira debocha dizendo que é triste ver a colega naquele estado. A garota loira então pergunta se a outra realmente queria ajudar sua amiga. Ela continua dizendo que a jovem devia saber com quem estava se metendo. O líder dos valentões a encara com um sorriso maligno e debochado. A estudante caída no chão o encara de volta com um olhar de puro ódio. O delinquente a provoca dizendo que agora ela está sozinha e sem amigos. Ele revela que a amiga dela foi parar no hospital depois de cair do telhado. Ao ouvir isso, a raiva no olhar da garota fica ainda mais intensa. O valentão se irrita com o olhar dela e diz que não gosta disso. Ele diz que aquele olhar sol o faz querer bater nela e a chuta com força. De repente, um de seus capangas diz que o jovem mestre finalmente chegou. O tal mestre é um homem de cabelo branco que é chamado de Caçador Rank B. O líder dos valentões diz para ficarem de olho na garota e não deixá-la fugir. O homem de cabelo branco chama para ir junto e o delinquente se surpreende. O homem de cabelo branco diz que o chamou para um lugar onde não há ninguém. Com um sorriso ele diz que é para eles poderem se divertir à vontade. Enquanto isso, em outro lugar, nosso herói está saindo do trabalho da guilda. Um colega o parabeniza por ter se tornado discípulo de um caçador Rank S. Ele pergunta se a lança que o rapaz pegou é o suficiente e o jovem confirma. A arma que ele escolheu é a lança da evolução que se adapta ao usuário. Ele reclama que já passou da hora de ir para casa depois de tantos eventos. Sua colega tenta impedi-lo de entrar em uma sala, mas ele a afasta facilmente. Lá dentro, uma mulher discute com o guarda, pois quer ver o chefe, seu Yu. Ela explica que está ali porque eles não estão atendendo ao telefone dela. Nesse momento, o herói chega e a mulher o reconhece como chefe da guilda.